Bom dia a todos e todas. Espero que estejam gostando do evento. Aproveito aqui a oportunidade para parabenizar a professora Kyriaki pela ótima aula, né, de conceitos que são fundamentais dentro da farmacognosia. Ela trouxe para a gente não só a questão da parte mais básica de estudo com plantas medicinais, mas transitou na questão de estudos pré-clínicos e até transitando em informações que são importantes para estudos clínicos, né? Agora a gente vai dar continuidade ao evento, né, com a apresentação da professora Francilene, mas antes eu queria deixar algumas informações que são, entendo ser importante para o nosso evento aqui, né, a farmácia viva no âmbito do SUS, que é algumas informações relevantes à conferência de abertura, que acontecerá a partir das 19 horas, né, o professor Ideu Moreira, que estava programado para fazer a palestra de abertura, teve um problema familiar, do qual ele não pode participar da palestra de abertura. A palestra dele foi removida para quinta-feira à tarde, e o professor Zé Carlos Tavares, bolsista de produtividade 1C do CNPq, ex-reitor da Universidade Federal do Amapá, uma pessoa que transita na área de estudos de plantas medicinais muito tempo aqui no Brasil, muito conhecido, tem transitado agora na transferência de tecnologia, conversando com várias empresas do setor produtivo, talvez seja um dos farmacêuticos hoje inseridos na academia com maior número de produtos atualmente sendo negociados com o setor produtivo. Então, é uma palestra também muito importante para a área. Fica o convite para todos, tanto para a cerimônia de abertura, como também para a palestra do professor Zé Carlos Tavares. Dando continuidade aqui às nossas atividades, eu tenho o prazer de apresentar a amiga, né, uma colega de universidade, a Francilene Amaral da Silva, né, que é bolsista de produtividade e desenvolvimento tecnológico, extensão inovadora do CNPq nível 2. Ela é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Pará, tem mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora associada aqui na nossa casa, na Universidade Federal de Sergipe. Tem experiência na área de farmácia, com ênfase em farmacotécnica e farmacognosia, atuando principalmente nos seguintes temas: pesquisa e desenvolvimento de plantas medicinais e fitoterápicos, processos de secagem, avaliação de propriedades redox ativas, né? Ela é professora de 2 programas de pós-graduação em nossa casa, né, o mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, e também o programa, que também é mestrado e doutorado em ciências da saúde. Né? Atualmente ela orienta alunos de iniciação científica, iniciação tecnológica, é uma das maiores batalhadoras que temos aqui no estado de Sergipe, que transita na área de plantas medicinais. É uma pessoa que está vinculada diretamente com a comunidade. Ela não é aquela pessoa só do laboratório, ela também é a pessoa da comunidade. Né? Atualmente ela é tutora do programa de residências multiprofissionais em saúde da família e do PET Grada SUS, né? E também é professora do curso de cuidado farmacêutico em farmácia comunitária e curso Prescrever do Conselho Federal de Farmácia. Então, muito obrigado, professora Francilene, por aceitar o convite. Informo para as pessoas que estão aqui nessa sala que, se possível, coloquem suas perguntas lá no chat, que eu transmitirei aqui para a professora, ao tempo que agradeço já a disponibilidade dela em estar aqui conversando com a gente. Boa aula a todos. Obrigada, professor Lucindo, no qual eu já agradeço também a organização do Simpósio de Farmacognosia, que é um simpósio que tem uma história, né, para todos nós. É um simpósio que nós participávamos enquanto estudantes ainda, de pós-graduação, né, no meu caso, e pela trajetória nossa de vida, hoje a gente tem o prazer, já há alguns anos, né, em participar do Simpósio de Gnosia duplamente. Então, quando ele aconteceu da última vez de maneira presencial, nós estivemos lá, mas também sempre na oportunidade de conversar, trocar experiências, né? Porque eu costumo dizer que cursos e palestras nada mais são do que trocas de experiências. Então, nesse sentido que eu me sinto muito feliz, não poderia deixar de estar aqui, mesmo ele acontecendo de maneira virtual. Mas é sempre um prazer participar do Simpósio de Farmacognosia, porque ele faz parte da história de todos que trabalham com plantas medicinais, seja a pesquisa, seja o ensino, seja o desenvolvimento tecnológico,
seja esse âmbito que Lucindo tão bem colocou, né, a parte política mesmo de defesa da fitoterapia como política pública de saúde. E aí, então, nesse sentido, a gente está muito feliz. Feliz dele era para ele estar sediado de maneira presente aqui no nosso estado de Sergipe, estado que me acolheu e acolheu a minha família tão bem, e o estado que a gente tem a nossa instituição de ensino também, onde nós trabalhamos. Então, da mesma maneira semelhante, Lucinda, é um prazer dividir com você a profissão, dividir com você a instituição, dividir com você eventos, parcerias de pesquisa. Então, eu me sinto muito grata. Me sinto muito feliz pela provocação também, e feliz porque o Simpósio de Farmacognosia, que sempre foi um evento acadêmico, hoje ele se torna também um evento que discute os produtos naturais de uma maneira mais abrangente. Então, talvez tenha sido por isso que eu estou aqui, convidada a conversar, poderia conversar sobre a pesquisa, como o Lucindo falou, também atuo na área de pesquisa de produtos naturais, de fitoterápicos, né, de medicamentos, mas como bandeira, defendendo a fitoterapia enquanto política pública de saúde. E a instituição dela, então, se dá por meio da Farmácia Viva. Então, talvez seja por isso que eu fui provocada a estar aqui conversando com vocês sobre um curso, né? Um curso de farmácias vivas. O que são farmácias vivas? Hoje eu tenho a felicidade de coordenar um projeto de farmácia viva no município, não no município de Aracaju, onde eu moro, mas o município de São Cristóvão, que é onde a Universidade Federal de Sergipe está sediada. Então, nós submetemos à universidade, uma parceria da universidade com o município de São Cristóvão, um projeto do Ministério da Saúde, de apoio e financiamento para a implementação da farmácia viva. E hoje a gente tem parcerias também com outros municípios, justamente auxiliando a elaboração de propostas. A gente vai conversar um pouquinho sobre financiamento com vocês, sobre a proposta, de que maneira ela se concretiza, para que a gente tenha esse ente físico, que na realidade é muito mais do que um ente físico, né? Mas é um estabelecimento sanitário que cultiva, manipula e dispensa, e quiçá até um dia a gente consiga promover cuidado farmacêutico. Imagino que não haja só estudantes de farmácia, farmacêuticos aqui, mas tenha profissionais de outras áreas, mas que cuide da questão da dispensação desses produtos oriundos de plantas medicinais, né, que é o que a gente chama, então, de farmácia viva. Então, o objetivo hoje é ter essa ampla conversa. E aí a gente não consegue falar de farmácia viva sem falar de fitoterapia, né? Sobre falar de cuidado com plantas medicinais, que é o que a gente chama de fitoterapia. Então, é por isso que eu me sinto, como diz assim, muito à vontade, porque eu transito na busca da evidência, que é a pesquisa com plantas medicinais. Então, eu coordeno um laboratório onde a gente tenta desenvolver produtos a partir de plantas medicinais regionais, que é um problema que a gente tem no Brasil. Então, eu vou problematizar várias coisas. Os medicamentos que a gente tem hoje disponíveis no Brasil, a partir de plantas medicinais, a maioria são importados, digamos assim, ou seja, a indústria farmacêutica multinacional, ela consegue introduzir os seus produtos no país, mas nós somos o país com a maior biodiversidade mundial, e isso se reforça pelos produtos naturais, mas isso não se traduz em produtos com a nossa biodiversidade, com a nossa flora, digamos assim. Então, qual é o problema, né? Se a gente tem uma ciência, uma pesquisa científica que avança tanto investigando as nossas espécies, mas isso não se traduz necessariamente em produtos, né? Quando a gente vai ver, a gente tem o boldo do Chile, Hedera helix, que é uma planta da Ásia, ginseng também. Então, a gente tem um arsenal enorme de produtos fitoterápicos que não são produzidos com plantas nativas. E aí, quando a gente vai ver as nossas plantas medicinais, que têm o mesmo potencial, às vezes um potencial terapêutico até mesmo superior, isso não traduz. Então, a gente precisa problematizar essas coisas, levantar certos questionamentos, e também precisa conversar, sim, sobre farmácias vivas no âmbito do SUS, não é? Que foi a proposta.
Então, eu vou começar abordando alguns pontos com vocês, e aí, nesse sentido, eu gostaria que vocês fossem colocando dúvidas no chat, para depois a gente tentar fazer uma sistematização, né, dessas dúvidas, desses questionamentos, mas também, sobretudo, das colaborações, porque a gente sempre tem esse ponto, tá? Deixa eu ir ali para a apresentação. Então, essa foi a provocação da gente conversar, farmácia viva no âmbito do SUS. Conversar mais ou menos com vocês por volta de 1h30, mais ou menos, e depois a gente abre para as dúvidas, para os questionamentos, certo? Trago essa foto aqui, que quem trabalha com produtos naturais tem nessa pessoa uma grande referência. O professor Lucindo falou que eu consigo que eu trabalho com as comunidades, e é verdade. Eu acredito que a universidade, aí eu me coloco um pouco como professora da universidade, nós temos um potencial muito grande, não só do ponto de vista de formar tecnicamente profissionais para a sociedade, para atuar na sociedade, e não só gerar conhecimento científico, né? Que a gente está vivendo um momento onde o conhecimento científico ele foi colocado, digamos assim, em dúvida, não que ele não possa, acho que toda dúvida é benéfica, mas a gente não pode esquecer tudo que o conhecimento científico gerou até hoje na humanidade. E aí eu tenho na figura, para quem não conhece, que é o professor Matos, que foi professor da Universidade Federal do Ceará e que não está mais entre nós, mas que ele pensava esse ideal de universidade, uma universidade que se volta para a sociedade. Então, quando a gente fala de farmácia viva, é impossível não falar do professor Matos, porque, digamos assim, ele foi o grande idealizador, sem nem saber muito bem o que ele estava idealizando, e a partir dele, então, a gente começou a pensar políticas públicas de saúde, então, que fizesse com que a fitoterapia ela tivesse inserida no Sistema Único de Saúde, no SUS. Né? E aí, então, a farmácia viva, que inicialmente esse processo, né, e a gente fala enquanto um processo, enquanto um pensamento de como visualizar plantas medicinais, ela tem isso no Ceará, com o professor Matos. É óbvio que isso foi uma, digamos assim, uma conclusão de vários fatores positivos. Nós tínhamos o professor Matos, que era professor da área de farmacologia, ou seja, investigava a atividade biológica de plantas medicinais, mas o professor Matos ele tinha uma grande inserção tanto em comunidades como no setor político de saúde mesmo. E enquanto pesquisador, existia aquela, digamos assim, aquela inquietude dele, porque você está investigando uma planta que tem um uso tradicional por determinado grupo ou determinada comunidade, e aí depois você observa que essa planta ela realmente apresenta um potencial terapêutico de uso, e isso acaba não se revertindo para a comunidade, para aquela pessoa que faz aquele uso tradicional, quando a gente fala no desenvolvimento do conhecimento científico. E eu trago para vocês bem uma experiência muito pessoal mesmo, porque quando eu era criança, há muitos anos atrás, diga-se de passagem, eu sou natural da região norte do país, Belém do Pará. Quando a gente tinha amidalite bacteriana, nós tratávamos com um óleo que é muito comum na região norte, que é o óleo de copaíba. E eu estou falando, gente, de mais de 30 anos atrás, para vocês terem uma ideia. Isso era um uso tradicional. E na região norte, o uso de plantas medicinais, ele é cultural. Ou seja, independente de credo, independente de escolaridade, independente de potencial aquisitivo, as pessoas utilizam plantas medicinais como primeira estratégia de cuidado, porque isso é cultural. Então, era muito comum, em caso de amidalite nas crianças, curar a garganta com óleo de copaíba. Isso está no âmbito da tradicionalidade, tá? E aí a gente vai conversar um pouco sobre o que é essa tradicionalidade. Na realidade, a tradicionalidade é o uso popular de uma espécie por um determinado grupo ou por uma determinada comunidade. Isso é feito com óleo de copaíba para tratar a amidalite bacteriana.
Passa-se o tempo, né? Eu fui uma criança que pouco fez uso de antibióticos mesmo. A gente sabe que o que é comum é a amoxicilina. Anos depois de formada, quando eu já estava no mestrado, começam a sair os primeiros estudos com a Copaífera officinalis, né, que é a espécie de onde se retira o óleo fixo da copaíba, comprovando o potencial não só antimicrobiano, mas antifúngico, cicatrizante, anti-inflamatório, ou seja, a importância do conhecimento científico para a validação de uma prática tradicional. Ou seja, aquilo que a minha mãe fazia, curar minha garganta, estava muito bem, obrigada. O que não impede de eu pensar o desenvolvimento de uma outra estratégia terapêutica ou uma nova tecnologia em saúde que utilize plantas medicinais, por exemplo. Então, as duas coisas, uma coisa não separa a outra, as duas coisas elas podem caminhar separadamente. Então, a gente via isso muito no professor Matos, né? Eu até brincava, nossa, 20 anos depois, se comprovou cientificamente que o óleo de copaíba é antimicrobiano potencial. É importante que a ciência valide o conhecimento popular. É importante até para reforçar o uso popular também. Mas é importante o desenvolvimento científico para que nós possamos desenvolver outras estratégias terapêuticas que utilizem os nossos recursos, que eles são vastos, eles não são escassos, e que isso possa um dia, quem sabe, contribuir para uma soberania nacional. Né? Ninguém questiona a terapia indiana, ninguém questiona a medicina tradicional chinesa, porque eles conseguiram, essas culturas conseguiram um amplo respaldo de anos de utilização de uma prática que acabou validando aquele conhecimento. E aí no Brasil, a gente ainda não tem isso, a gente é como se a gente estivesse sempre lutando contra o tempo. Né? Então, a farmácia viva, como ela foi institucionalizada pelo professor Matos, era exatamente isso. Ele, enquanto cientista, investigava o potencial biológico de muitas plantas ali da região Nordeste, ali do Ceará. A gente tem algumas para falar, por exemplo, a Lípia sidoides, que é chamada de alecrim-pimenta, foi uma das plantas investigadas pelo professor Matos. E a gente tinha um problema. O problema não é só o uso tradicional de uma comunidade. É como é que eu garanto que aquela comunidade faça o uso da maneira correta, com a espécie correta, que não represente danos para a saúde da população. Então, esse também era um grande questionamento do professor Matos. Então, ele pensou assim, se eu tivesse um dispositivo, ou se eu tivesse dentro do sistema de saúde, uma estrutura que garantisse segurança e qualidade, a população poderia validar o seu uso tradicional. E mais ainda, a gente não pode esquecer que o Sistema Único de Saúde ele é integral e ele é universal, ou seja, ele é para todos. Existe toda uma segurança sanitária da Dona Maria, por exemplo, que é atendida na Unidade Básica de Saúde A, de fazer uso, digamos, do óleo de copaíba que ela obtém no mercado público, compra. Ora, a ciência diz que o óleo de copaíba ele é antimicrobiano, mas quem me garante que a Dona Maria está adquirindo um óleo de boa qualidade ou de boa procedência, que seja pelo menos a Copaífera officinalis? E quando eu falo de implementação de uma política pública de saúde, que englobe plantas medicinais, eu preciso garantir à Dona Maria o acesso. E por mais que a gente use a palavra acesso gratuito, a gente não sabe que o SUS é gratuito, né? O SUS ele é público, mas ele não é gratuito porque todos nós pagamos pelo sistema, tá? E aí, então, era esse sistema idealizado, sonhado, que hoje ele é concretizado por meio de uma portaria ministerial que nós chamamos de farmácia viva. Então, a farmácia viva é uma estrutura que garante qualidade, segurança e eficácia de plantas medicinais e de produtos manipulados a partir de plantas medicinais, mas que garante, sobretudo, a universalidade, que a Dona Maria não precise comprar no mercado, que a Dona Maria tenha acesso de maneira gratuita no Sistema Único de Saúde.
assim como ela tem acesso aos medicamentos. Então, os medicamentos hoje, no SUS, eles são universais também, ok? Então, por isso que precisou ser institucionalizado, isso foi pensado e idealizado pelo professor Matos, que ele está aí. Então, a gente vai problematizar algumas coisas quando a gente falar de farmácia viva. Obviamente, o que é, né? O que a Organização Mundial de Saúde diz a respeito disso? Existe, por exemplo, farmácia viva em outro lugar do mundo? Ou isso é uma estrutura, um dispositivo que ele é nosso? Qual a missão? Para que ela foi pensada, idealizada? Isso eu já comecei a conversar um pouco com vocês. Quais os objetivos? Quem é o professor Matos? Apresentei ele para vocês de uma maneira bem resumida, que foi esse batalhador e que foi o idealizador e criador, então, da primeira farmácia viva, que foi no Ceará, então. E o objetivo era isso, pesquisar plantas medicinais, mas que esse conhecimento científico se voltasse para a sociedade, para a comunidade. E também existia toda uma parte que hoje ela é incorporada na farmácia viva, que é a questão da multiplicação, da sensibilização. É preciso que haja constante capacitação da equipe multiprofissional de saúde, dos usuários, dos agentes comunitários, para que esse conhecimento tradicional, que não é ruim, ele seja perpetuado, tá? Então, quanto mais eu entendo, quanto mais eu sei de alguma coisa, mais eu estou pronto, digamos assim, para defender. Porque como política, ora tem mais, ora pode não mais existir, tá? E aí, quando a gente fala do professor Matos, a gente está falando aqui de 15 anos atrás, tá? O que a gente tem hoje? Ora, a gente tem estruturas de farmácias vivas, eu imagino que tem pessoas de diferentes estados. Como é a realidade do seu estado? Né? Eu trago para vocês alguns exemplos. Essa semana mesmo eu tive em Brasília com esse rapaz aí, que ele é o farmacêutico responsável pela farmácia viva do Distrito Federal, que é o Newton. E o Newton, ele era um profissional que era sensível e que batalhou para isso. Então, a farmácia viva do Distrito Federal, hoje, para nós que trabalhamos nessa área de implementação de políticas, ela é considerada modelo, justamente com Betim, justamente com Ribeirão Preto. Então, quando eu falo de farmácia viva, eu não estou falando de algo abstrato. Pode ser que não exista. Aí eu digo para vocês, aqui no município de Aracaju, nós não temos a farmácia viva, a instituição, a estrutura institucionalizada. Nós temos experiências com plantas medicinais, que muitas vezes se confundem com farmácias vivas. É importante que a gente comece a partir de agora, a partir desse momento, a fazer essa diferenciação, tá? A farmácia viva, ela é uma farmácia. Como nós temos a farmácia comunitária, também chamada de farmácia comercial, como nós temos a farmácia de manipulação. Só que ela é algo especial, ela é uma farmácia de manipulação inserida no Sistema Único de Saúde. Porque a fitoterapia, como política, ela está inserida no Sistema Único de Saúde. Então, ela precisa ser universal para todos. Então, o projeto do Distrito Federal, depois do professor Matos, se tornou, então, o que a gente considera projeto pioneiro do uso de plantas medicinais. Conheço eles têm um amplo arsenal de produtos e dispensam para muitas unidades básicas de saúde. A partir, então, do Distrito Federal, outros municípios, tá? Porque o recurso da assistência farmacêutica, ele é descentralizado, então o governo federal, dentro do Ministério da Saúde, dentro de um departamento que é chamado Departamento de Assistência Farmacêutica, o DAF, em um setor chamado Atenção Básica, ele tem recursos destinados para atenção básica. E aí, nesses recursos destinados à atenção básica, como a fitoterapia ela se insere na atenção básica, nós temos recursos, então, anualmente destinados para a estruturação de farmácias vivas nos municípios, tá? Então, às vezes eu converso e muita gente não sabe disso, mas o recurso ele é anual. A gente está falando aí em torno de 10 milhões ano para a estruturação de farmácias vivas. Então, basta que o município tenha interesse de ter essa estrutura,
o município ele escreve uma proposta. Essa proposta ela tem uma duração de 3 anos, inicialmente, podendo ser renovada. E se aprovada, e aí ali no Ministério a gente olha, porque eu já trabalhei um pouco nisso, há muito tempo atrás, a gente olha se o município tem estrutura, como é essa estrutura, ela obedece às boas práticas de fabricação, quais são as espécies que o município quer cultivar, quer manipular, quer dispensar. Essas espécies, elas têm a ver com o perfil epidemiológico daquela população. Esses recursos que o Ministério, que o município está pedindo para o Ministério, ele é suficiente para estruturar esse projeto de farmácia viva? Então, a partir do Distrito Federal, outros municípios começaram, então, a submeter projetos para o Ministério, solicitando recursos, então, para a implementação de farmácias vivas. Então, por exemplo, a gente teve aqui o município de Umuarama também. Depois eu vou fazer um breve resumo do que a gente tem, que foi um levantamento que a gente fez recentemente. Quais são os municípios que têm experiência com farmácia viva, tá? Então você começa a se questionar, afinal de contas, o que é farmácia viva? É um estabelecimento ou é uma política, tá? A farmácia viva é um estabelecimento, só que ela vai do cultivo da planta, ou seja, eu preciso de uma área de cultivo. Ela passa pela estrutura de manipulação, que é uma farmácia de manipulação, e aí ela segue a regulamentação igual a qualquer farmácia de manipulação, mas ela termina na dispensação desse produto, tá? E essa dispensação ela se dá no SUS, nas unidades básicas. Ela não pode haver comercialização, por exemplo, desses produtos, ok? Então, a farmácia viva nada mais é do que a institucionalização da fitoterapia no Sistema Único de Saúde. Desde a década de 70, a gente sabe que as pessoas utilizam plantas medicinais como recurso terapêutico. Eu sou a prova viva. Não falei para vocês que eu curava a garganta com óleo de copaíba? Só que a gente tem nesse meio termo aí um processo de industrialização e de medicalização, né? Então, a gente tem as indústrias farmacêuticas com os medicamentos sintéticos, que foram uma evolução do conhecimento científico, sim, medicamentos sintéticos, mas a gente tem um processo de medicalização exagerada da população. Paralelamente, nós temos o que chamamos de aculturação. As pessoas perderam a sua tradicionalidade, elas perderam a sua capacidade de se cuidar com recursos naturais, porque o medicamento sintético, ele é um dispositivo que ele é de mais fácil acesso, digamos assim. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho com comunidades indígenas, e quando nós vamos nas comunidades indígenas, os índios, hoje, eles querem usar antibiótico, querem usar anti-inflamatório, querem usar medicamentos sintéticos. Eles estão errados? Não. Só que a gente observa um uso irracional desses medicamentos, porque não existe também orientação correta do uso. E a gente percebe uma aculturação também dessas comunidades tradicionais que deveriam ser guardiãs desse saber. Então, uma coisa, ela não viabiliza a outra. Você precisa do dispositivo, do medicamento sintético, mas a gente sabe, aqui é um evento voltado para produtos naturais, que eles têm sim um potencial terapêutico, que precisa ser investigado, precisa ser validado, e que precisa também ser desenvolvido. Então, na década de 80, os municípios, percebendo esse excesso de medicalização, começam a se voltar para a questão da defesa das plantas medicinais. Né? E aí os próprios municípios, então, começam a inserir experiências de plantas medicinais. O que eu falo? O que eu quero dizer com experiência? Vou falar para o meu município aqui de Aracaju. Então, Aracaju, a gente tem algumas unidades básicas de saúde com alguns profissionais de saúde, entenda-se, médicos, enfermeiros, dentistas, assistentes sociais, que são sensíveis à fitoterapia, que trabalham também com os agentes comunitários de saúde e que, dentro das unidades básicas de saúde, resolveram resgatar a questão do uso tradicional de plantas medicinais. Então, nós temos, por exemplo, hortos medicinais nas unidades básicas de saúde, não é uma farmácia viva, porque não existe estrutura de manipulação e processamento,
mas é uma experiência com plantas medicinais, é uma experiência com fitoterapia. E ali eu tenho a garantia de que o usuário vai fazer uso da espécie correta, com uma orientação de um profissional de saúde, e vai ter o seu uso universal, como é a garantia do SUS, né? E aí a questão que eu falo que os municípios começaram a implementar, eles começaram a implementar esses hortos, então, municipais, né? Hortos verdes, mas equivocadamente eles acabavam chamando de farmácia viva, quando não era uma farmácia viva. E aí os próprios profissionais de saúde, então, iniciaram esse movimento em defesa das políticas públicas, e não só das políticas, mas que elas contemplassem as medicinas tradicionais, hegemônicas, o modelo biomédico, mas também as não convencionais. E aí eu falo, obviamente, da fitoterapia, porque o objetivo aqui é conversar sobre farmácia viva, mas a gente tem outras práticas não convencionais de cuidado, homeopatia, acupuntura, auriculoterapia, reiki, dança, N práticas de cuidar o indivíduo. O medicamento, ele não é o único dispositivo de cuidado. Ele é importante, muito importante, mas ele não pode ser hegemônico, tá? E aí isso a gente precisa da sensibilização dos profissionais de saúde. Por isso que eu falei para vocês lá no começo que a farmácia viva ela também não é só uma estrutura, mas ela é um sistema que orienta e forma profissionais de saúde. Tá? Nós trabalhamos muito com capacitação de profissionais de saúde. A gente, às vezes, faz capacitação de psiquiatras, por exemplo. A gente tem hoje um excesso de medicalização de psicotrópicos, principalmente pós-pandemia. Né? Então, agora a gente está fazendo um levantamento mesmo para avaliar o aumento da prescrição de antidepressivos e ansiolíticos nesse período pandemia. A gente nem pode ainda chamar pós-pandemia, mas a gente está avaliando de 2020 para cá o aumento pelo ESUS, né, pelo sistema da prescrição de psicotrópicos. Quando a gente tinha outras alternativas também que poderiam ser utilizadas. Então, às vezes a gente conversa com os psiquiatras e pensamos que é uma resistência em virtude da medicalização excessiva quando não é. Muitos deles dizem que eles não têm formação na área de produtos naturais durante a sua formação ou durante a formação da especialidade médica. Isso é uma realidade. A gente já fez também esse levantamento dos currículos da medicina, da enfermagem, da odonto, com relação a plantas medicinais fitoterápicos e ou fitoterapia, e realmente não existe. Então, como eu garanto, já que eu sou responsável pelo cuidado do paciente, a segurança se nem eu mesmo conheço sobre o arsenal que eu tenho, por exemplo, de plantas medicinais, tá? Então, a fitoterapia ela se embasa nesses dois tipos de conhecimento, o científico e o conhecimento tradicional, que num primeiro momento podem parecer divergentes, mas na realidade não são, tá? São conhecimentos diferentes. E aí, só para vocês começarem, então, a gente tem sempre, tudo começa sempre de baixo, sempre da base, tá? As pessoas utilizavam plantas medicinais como forma de cuidar. No âmbito privado, isso vai muito bem, obrigado, porque cada vez mais a gente tem observado que os indivíduos têm buscado formas mais naturais, entre aspas, tá? De cuidar da saúde, buscando uma melhor qualidade de vida, porque se percebeu que o uso de medicamentos não necessariamente traz melhoria da qualidade de vida. Ele tem prolongamento, digamos assim, da vida, mas se buscou com a qualidade. Ah, França, agora você está demonizando? Não, em absoluto. Os medicamentos nunca, jamais. Mas eu não posso abrir mão de algo. Eu falei para vocês da questão da biodiversidade, da autonomia científica, do potencial científico que a gente tem. E por que a gente abre mão disso? Quando a Índia não abre mão, quando a China não abre mão, quando os Estados Unidos e a Europa utilizam recursos naturais e importam os nossos produtos para esse cuidado que busca, entre aspas, né, um cuidado mais natural, mais voltado, digamos assim, para a equidade do indivíduo.
E aí, então, na Conferência Nacional de Saúde, lá em 88, os movimentos sociais, então, reivindicam que a fitoterapia fosse inserida como política pública, muito também estimulados e apoiados pelos profissionais de saúde. Então, é nisso que começa. Por outro lado, se questiona o ponto de vista histórico e tradicional do uso de plantas medicinais no Brasil. Por outro lado, também é levado em consideração a ampla investigação científica que a gente tinha com relação à investigação das propriedades biológicas de plantas medicinais. Então, a gente já tinha também um amplo arsenal científico que dizia que plantas medicinais servem sim para tratar doenças. E por que elas não são utilizadas? Né? Muito da resposta que a gente vê é um interesse, obviamente, governamental, um grande lobby da indústria farmacêutica pelos seus medicamentos sintéticos, tá? Porque antes da conferência de 88, não existia acesso gratuito a medicamentos no país. 4% da população do país podia comprar medicamentos. E esses 4% da população eram responsáveis pelo Brasil ser o quarto maior consumidor mundial de medicamentos, tá? Depois de 88, então, que a gente tem a universalização do sistema de saúde, a indústria farmacêutica ela vendia para os 4 e ela vende para o país, porque os medicamentos hoje eles são de uso gratuito. Então, vocês percebem que não é interessante a gente ter produtos naturais? Não é interessante o estímulo da prática do preparo do chá, da goiabeira, por exemplo, para tratar diarreia, um exemplo bem tradicional aqui falando. Por quê? Porque existe toda uma questão do capital mesmo, né? Da pressão que a gente tem da indústria farmacêutica pela disseminação dos medicamentos sintéticos, tá? E aí, como eu digo, os profissionais de saúde eles precisam ser formados porque senão a gente tem o que a gente chama de trabalho de desqualificação. Então, às vezes, a gente vê de colegas profissionais, outras profissões de saúde, os colegas dizendo que é charlatanismo, fitoterapia, que não tem eficácia comprovada, e isso é uma inverdade, na realidade, isso demonstra um total desconhecimento. Isso contribui muito para esse processo de desaculturação. Os interesses mercantilistas, que eu já falei para vocês, por conta da indústria farmacêutica, levaram, então, a essa perda. Eu sou professora de farmacognosia aqui na minha instituição. Então, todos os semestres, eu pergunto para meus alunos, primeiro dia de aula, eu digo para eles, me digam 4 plantas, pode ser nome popular, nem chego a pedir nome científico, mas me digam 4 plantas, qual a indicação terapêutica, ou seja, para que ela serve e como você prepara. De uma turma de 40 alunos, 5 sabem dizer, nem 4, tá? Plantas, às vezes eles dizem 2 ou 3, com a indicação e a forma de preparo. Então, assim, a gente observa dentro da nossa formação técnica essa desaculturação. Então, as disciplinas na formação do profissional de saúde, elas também são importantes, porque esse profissional, amanhã, ele vai ser absorvido pelo Sistema Único de Saúde. Os meus alunos podem não saber utilizar plantas, mas os usuários do SUS, eles ainda sabem utilizar plantas. E como vai ser o meu posicionamento, por exemplo, eu falando enquanto farmacêutica, da Dona Maria mesmo, que eu exemplifiquei, que ela usa captopril e usa, sei lá, pata de vaca, usa glibenclamida e usa pata de vaca. Se eu nem sei o que é pata de vaca, se eu nem sei se existe evidência científica de uso da pata de vaca, se eu nem sei como eu vou orientar a Dona Maria nesse uso concomitante de 2 medicamentos para tratar a mesma coisa. Percebem a questão da importância? E aí, então, a partir de 88, existe no país um amplo trabalho mesmo de conferências, de reivindicações, para que a fitoterapia, que até então não era política de saúde, ela ficava apenas no âmbito da tradicionalidade, ela fosse institucionalizada enquanto política pública do país, tá? E aí isso acontece finalmente em 2006. Então, 2006 para a gente é um marco,
Porque a gente tem, então, aqui está invertida, ficou invertida a foto, desculpe. A Política Nacional de Plantas Medicinais, então, ela é uma política de Estado. Enquanto política de Estado, ela serve para garantir aquilo que eu falei para vocês, a soberania. Ela reconhece as plantas medicinais como um patrimônio nosso, nacional, que precisa ser investigado, precisa ser valorizado e precisa ser financiado. E, de maneira semelhante, o uso de plantas medicinais, que é o que a gente chama de fitoterapia, também. Então, paralelo à Política Nacional de Plantas Medicinais e seus medicamentos, né, que são fitoterápicos, a gente tem a fitoterapia como forma de cuidar, em 2006, inserida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Porque a maneira de cuidar até então era só com medicamento sintético, mas existiam outras formas de cuidar. E aí, então, elas foram denominadas de complementar ao modelo biomédico que a gente tem hoje. Então, tem o medicamento, mas a gente tem outras formas de cuidar. E aí, então, ficou a fitoterapia, a medicina tradicional chinesa, acupuntura, reiki. Hoje a gente tem quase 30 práticas integrativas e complementares inseridas. Então, essas duas políticas garantem o direito do usuário ao acesso. E esse usuário, por meio do controle social, ele tem que reivindicar dos seus gestores, que é o Conselho Municipal de Saúde, né, que a política se cumpra, porque ela existe desde 2016. Mas, mais uma vez, eu pergunto para vocês, quem aqui tem farmácia viva no seu município? Vai numa unidade básica de saúde, se consulta com o médico e ele prescreve um fitoterápico e você retira no SUS, né? É um questionamento, sendo que a política ela existe desde 2006. Então, a política, ela por si só, ela não garantiu nada, mas ela abriu perspectivas, né? Para que quem fosse sensível começasse a pesquisar mais plantas medicinais, para que esses programas de fitoterapia que já existiam, como eu falei, os hortos municipais, que eles fossem buscar institucionalização por meio de políticas municipais de fitoterapia, políticas estaduais, e aí, então, eles também poderiam incorporar fitoterápicos nas suas relações municipais de medicamentos. Porque na Relação Nacional de Medicamentos, que é a RENAME, nós temos 12 medicamentos fitoterápicos que podem ser incorporados pelos municípios, ou seja, o município ele pode ter medicamento sintético, mas ele também pode ter medicamento fitoterápico, mesmo que ele não tenha uma farmácia viva no seu município. Isso é um estímulo também à implementação da fitoterapia. E aí foi um longo processo, e digo para vocês, continua sendo um longo processo, tá? Não é porque as plantas medicinais e os seus medicamentos, não é que eles, por serem natural, eles não fazem mal. Isso é uma falácia, tá? Isso é um erro grave do senso comum. Mas eles provocam menos eventos adversos, né? E aí a gente nem tem como entrar no âmbito, mas a gente sabe que isso é isso mesmo. O usuário ele tem direito de escolher justamente com o seu cuidador, seja ele médico ou outro profissional de saúde, outra forma de tratamento, por isso que é complementar. Então, eu não posso ter ao usuário somente o medicamento sintético, eu posso prescrever uma aurico, uma acupuntura, um fitoterápico, uma prática tradicional, né? E permitiu também que os municípios implementassem suas cadeias produtivas de produção de plantas medicinais. Então, a gente tinha um problema também. Não era porque o uso de plantas medicinais estava acabando, digamos assim, mas o cultivo, de maneira ecologicamente correta, ele também estava acabando. Então, isso, na realidade, foi uma tentativa de resgate de tudo isso. Então, em 2008, cria-se o Programa Nacional, então a gente tem a política em 2006 e em 2008, finalmente, a gente tem o programa. E aí, aquele recurso que eu falei para vocês lá no início, ele foi garantido porque em 2008 a gente teve um programa. Então, o Programa Nacional de Plantas Medicinais, ele destina recurso para diferentes ministérios. Por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tem recursos para pesquisa em plantas medicinais. Tem tempo que não sai edital.
mas tinha o PPSUS, por exemplo, que era pesquisas voltadas para o SUS. A gente tinha editais que visavam a pesquisa de plantas medicinais de interesse no SUS. A gente tinha programas de financiamento também no Ministério da Agricultura para a economia familiar de plantas medicinais. E no Ministério da Saúde, como eu falei para vocês, a gente tem recurso para implementação de farmácias vivas e de arranjos produtivos que englobem produção e uso de plantas medicinais. Então, isso foi garantido por meio do programa. A gente tem a RDC 14, então, assim, eu não tenho como falar de farmácia viva sem falar para vocês da regulamentação sanitária, tá? Eu preciso que a população garanta, porque é direito do usuário do SUS utilizar uma outra forma de cuidado, mas no Sistema Único de Saúde eu tenho que garantir eficácia e segurança. Por isso que existiu o dispositivo da farmácia viva, que era a única maneira que a gente teria como garantir a eficácia e segurança de medicamentos obtidos a partir de plantas, né? Isso serve para qualquer medicamento sintético, ele tem que obedecer a RDC 14, mas medicamentos manipulados em farmácias vivas também, tá? E aí tem diferentes maneiras de a gente pensar a incorporação de plantas medicinais no Sistema Único de Saúde, tá? Por exemplo, serviços de fitoterapia, como eu falei para vocês, existem essas experiências que a gente mapeou ao longo do Brasil de hortos medicinais em unidades básicas de saúde, onde a gente tem cultivo de algumas espécies botanicamente identificadas, espécies essas que já integram, a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS, que são 73 espécies, ou seja, elas são seguras e são eficazes. E elas são prescritas por profissionais de saúde. Eles retiram o medicamento? Não, porque o medicamento, a forma farmacêutica, você só consegue fazer isso de maneira manipulada. E aí tem que obedecer à resolução sanitária. Esses hortos municipais ou hortos medicinais, normalmente eles dispensam a muda da planta medicinal. A planta, como a gente chama, in natura. Então, o usuário ele vai levar uma muda para casa e aí ele é orientado com relação ao preparo tradicional daquela planta medicinal. Então, ele vai fazer um chá, ele vai fazer, que aí pode ser uma decocção ou uma infusão, ou ele vai fazer um lambedor, ou ele vai fazer uma tintura, né? Uma forma bem tradicional de uso. Esse usuário, ele é capacitado nas unidades básicas. Os profissionais de saúde, os agentes comunitários também são capacitados. E muitas vezes esses próprios usuários, eles auxiliam na manutenção desses hortos medicinais, tá? Aqui em Aracaju, nós temos uma unidade chamada Sol Nascente, que ela funciona exatamente assim. Já foi até para o Globo Repórter e tudo mais. Os médicos prescrevem e orientam a população como eles fazem o preparo e a utilização dessas plantas medicinais. E na própria unidade básica de saúde é onde eles retiram a muda da planta medicinal. O tratamento fitoterápico ele pode também ser feito através de medicamento industrializado. Então, eu posso não ter uma farmácia viva para manipular o medicamento, mas como eu falei para vocês, eu posso incorporar também um dos 12 fitoterápicos que a gente tem disponível na Rename. Tá? Se eu tiver a farmácia viva, ele pode ser manipulado, ou se eu tiver um horto medicinal, eu posso dispensar a planta in natura para uma preparação, como a gente chama, preparação caseira ou preparação tradicional. Ok? Quando se pensou em 2006 a fitoterapia implementada no SUS, se pensou nela estruturada dentro da atenção primária à saúde. Por exemplo, a fitoterapia, o uso de plantas, não cabe no âmbito hospitalar. Cabe na atenção básica, porque na atenção básica nós temos a estratégia de saúde da família, que é aquela estratégia que busca o bem-estar do usuário. Eu não vou ali tratar a doença ou o doente, eu vou trabalhar na prevenção de agravos, porque eu quero diminuir justamente o acesso desse usuário
ao sistema terciário, né? Que ele vá para o hospital. É isso que a gente não quer, né? E a estratégia de saúde da família, então, por meio dos profissionais que integram a estratégia de saúde da família e dos agentes comunitários, é ali que se envolve, que se insere isso que eu falei para vocês, os hortos medicinais, as capacitações, as oficinas, o acompanhamento desse usuário com relação ao seu transtorno de saúde, se é possível fazer uso de uma planta medicinal, por exemplo, com determinadas comorbidades, como hipertensão, diabetes, transtornos ou sofrimentos mentais. O cenário onde isso se insere é a atenção básica. Então, foi elaborado dos cadernos de atenção básica o caderno 31, tá? Quem quiser, digamos assim, investigar um pouco mais sobre a fitoterapia no SUS, o caderno 31 de atenção básica, ele lida exatamente das plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica. Como é o passo a passo, né? Para que eu consiga inserir isso na atenção primária à saúde, na estratégia de saúde da família. Quais os profissionais têm que estar envolvidos? De que maneira se dá esse envolvimento e essa sensibilização? Falei para vocês da questão do financiamento também, que existe recurso. Então, não existe fitoterápico no SUS, porque eu perguntei para vocês, se vocês vão no SUS, vão na unidade, consulta com o médico, ele prescreve e você retira plantas e fitoterápicos, né? A realidade, o mundo real. O financiamento, ele existe porque a gente tem um programa desde 2008. E aí, muitas vezes, os gestores públicos, eles não conhecem o financiamento para plantas medicinais e fitoterápicos. Então, a gente, às vezes, capacita até gestores nas assembleias, nas conferências de saúde, porque o controle social, ele sabe demandar, eu quero fazer uso de plantas, mas de que maneira? O município diz, eu não tenho dinheiro para garantir esse uso. Aí a gente diz para o gestor, mas você não precisa ter dinheiro, porque existem recursos destinados a isso, que é o que a gente chama de financiamento, né? Então, nós temos o financiamento de 12 medicamentos fitoterápicos da Rename, com recurso tripartite, que é uma maneira de estimular, ou seja, se o município ele quiser incorporar, ele ganha até mais recursos para assistência farmacêutica. O plano plurianual também, nessa ação que a gente... Isso aqui é uma rubrica que a gente tem no Ministério para alocar recurso para um determinado destino. Então, o recurso de fitoterápicos é esse aqui, ele é 20K, porque ele é em torno de 20 milhões ano, para farmácias vivas, para arranjos produtivos locais, e ele é feito ali, tá? São esses os fitoterápicos que a gente tem na Rename: babosa, alcachofra, isoflavona, garra do diabo, espinheira santa, hortelã, guaco, plantago, cáscara sagrada, aroeira da praia e unho de gato. São os fitoterápicos que a gente tem, que o município ele pode incluir na sua relação municipal de saúde. E a farmácia viva? Se o município quiser estruturar, eu quero uma farmácia que vai trabalhar do cultivo até a manipulação. Esse aqui é o marco regulatório, tá, de plantas medicinais. Só para a gente entender onde se insere a farmácia viva com relação ao aspecto legal, vigilância sanitária e Anvisa, tá, que é nacional. Então, as plantas medicinais, na sua forma de processamento mais estabilizado, que é a droga vegetal, que é a planta seca, né? Ela pode ser transformada em um medicamento. Esse medicamento ele é chamado de fitoterápico. O medicamento industrializado, ele segue o caminho normal, ou seja, se vocês forem numa farmácia comercial e buscarem fitoterápico, vocês vão achar vários: erva de São João, abrilar, ginseng. Você não tem ginseng no SUS, mas no âmbito privado você tem. Passiflora, tem N medicamentos industrializados. Agora, o fitoterápico manipulado a ser dispensado gratuitamente, ele só se dá por meio da farmácia viva. Então, as farmácias vivas, tá, são farmácias de cultivo, manipulação e dispensação que obedecem à RDC 18 de 2013. Ou seja, o município, como eu falei para vocês, quando o município pretende buscar um recurso para a implementação do Ministério da Saúde, ele tem que saber toda a normativa sanitária.
porque senão esse recurso não é aprovado. E aí, por que inserir? Isso é uma coisa tão complexa, né? Vamos pensar como gestor. Eu sou gestora do município de Aracaju. Para mim é mais fácil comprar medicamento sintético. Não quero farmácia viva. Para que eu quero farmácia viva? Eu quero farmácia viva, é a questão da sensibilização do gestor, porque 80% dos usuários do Sistema Único de Saúde utilizam plantas medicinais junto com medicamentos sintéticos. Tá? Quem se responsabiliza por esse uso? O prescritor, o médico, ele não pergunta para o seu usuário se ele toma algum chá. E aí ele prescreve um medicamento que pode ter uma interação terapêutica do ponto de vista de potencializar, de anular ou até mesmo de ser tóxico, né? A questão da tradicionalidade é uma política de Estado. Se é uma política, ela tem que ser implementada. É direito do usuário. Então, é preciso, sim, inserir farmácias vivas no SUS. Inserindo farmácias vivas no SUS, eu garanto o uso correto e seguro de plantas medicinais, desses 80% dos meus usuários. Esses usuários, uma vez que eles não informam ao prescritor, eu não sei se eles têm efeitos terapêuticos, eu não sei se tem toxicidade, eu não sei de onde provém essas plantas que eles fazem uso, e isso é responsabilidade do SUS. Logo, a responsabilidade minha enquanto gestora de saúde. Né? Ao passo que se eu penso uma estratégia de implementação de uma farmácia viva, eu garanto uma questão importantíssima, que é o resgate cultural, resgate. Eu não digo que o SUS ele é humanizado, né? Uma palavra bonita que a gente usa quando fala do Sistema Único de Saúde, que o cuidado ao paciente é humanizado, ou seja, aquele indivíduo, ele é integral, ele não é, a Dona Maria não é igual ao seu João, que não é igual ao seu José. Cada um é um. O cuidado, ele é humanizado, ele é integral. Mas, por outro lado, eu tô nem aí se a Dona Maria toma o seu chazinho, não me interessa. Ou seja, é contraditório o meu discurso da humanização e da integralidade. Então, um gestor verdadeiramente consciente, ele não abre mão disso. Um gestor que pensa um SUS mais integral e mais humanizado. E aí, que plantas medicinais é uma outra dúvida que os gestores sempre perguntam. Que planta medicinal eu vou cultivar nessa farmácia viva? Como eu vou escolher? Quantas são? A Relação Nacional de Plantas Medicinais do SUS, ela tem 73 espécies. Ora, mas a Francilene está em Sergipe. Para que eu vou cultivar aqui em Sergipe o guaco? Por exemplo, é uma planta que integra a relação. O guaco, ele é um ótimo expectorante broncodilatador, massa. Só que o guaco não se adapta à região Nordeste. A população de Sergipe não faz uso tradicional do guaco. Então, eu não estou valorizando tradicionalidade, eu estou usando uma espécie que não vai se adaptar ao solo, e depois, se o médico prescrever, eles nem sabem o que é guaco, porque aqui em Sergipe eles usam samba caetá. Então, todo esse contexto, quando a gente fala de humanização, ele tem que ser levado em consideração. Por outro lado, o meu usuário do SUS de Sergipe, ele não vive gripado com tosse. Para que eu vou incorporar o guaco? Se eu tenho outras espécies, abacaxi, por exemplo, que é expectorante também, que aqui é um dos maiores produtores, né, de abacaxi do Brasil, está aqui, na região Nordeste. Percebem como o gestor ele tem que ter uma visão mais macro? E muitas vezes isso não existe. Mas, por outro lado, eu não vou utilizar qualquer espécie de planta no meu sonho de implementação de uma farmácia viva. Essa planta ela tem que ser amplamente utilizada pela população, ela já tem que ter conhecimento científico suficiente da sua segurança, principalmente, mas também da sua eficácia, ou seja, tem que ser uma planta que ela é utilizada para aquilo que a ciência já comprovou que ela é utilizada, mas ela é segura. Por exemplo, babosa, aloe vera. Todo mundo sabe que a babosa é cicatrizante. Mas eu jamais vou incorporar um lambedor de babosa, porque é tóxico, né? A babosa, o uso dela é uso tópico.
O perfil epidemiológico da minha população compreende um cicatrizante ser incorporado, tá? Então, a questão do perfil epidemiológico, ou seja, o que mais acomete a população do meu município. Outro questionamento importante: que plantas medicinais esse meu usuário faz uso? Que eu disse para vocês, 80% dos usuários do SUS faz uso de plantas e de medicamentos sintéticos. Eu preciso perguntar para ele que planta ele faz uso, porque eu vou ver se esse uso está relacionado ao perfil epidemiológico. E aí eu digo para vocês, os meus cabelos brancos está, porque a gente já fez muitos levantamentos nesse sentido. Quando você vai fazer o levantamento de quais são as plantas mais utilizadas por usuários do SUS, são chás para transtorno gastrointestinal. Então, é boldo, capim-santo, boldo, capim-santo, basicamente são esses que eles utilizam, que são plantas que já são seguras, que já têm conhecimento científico gerado. E aí, quando você vai investigar o perfil epidemiológico dessa população, eles têm diabetes, hipertensão, tomam 6 medicamentos no mínimo, e é óbvio que eles têm problemas gastrointestinais. E aí, por que eles utilizam aquele chá? Para aliviar. Consequentemente, às vezes, eles têm algum transtorno psíquico, né, que leva eles à perda de sono, perda de apetite. Aí você vai ver depois que eles usam muitos calmantes, usam capim-santo, melissa officinalis, você vê bastante quando você faz levantamento de uso de plantas. Ou seja, a população ela já utiliza na sua tradicionalidade coisas que são seguras. A farmácia viva inserida, ela apenas vai valorizar, tá? E fazer com que esse uso seja feito de maneira racional. A população sabe preparar e utilizar adequadamente essas formas? Então, isso também tem que ser levado em consideração. E a gente precisa também levar muito em consideração a questão agronômica e botânica, né? Espécies que vão ser cultivadas, que elas tenham uma correta identificação. Vamos pensar, por exemplo, o maracujá, que é calmante, passiflora. Eu tenho Passiflora edis, Passiflora lata, Passiflora incarnata, para vocês terem uma ideia. 3 espécies que o nome popular é o mesmo, maracujá, que o uso é o mesmo, calmante. Qual é a espécie, né, que a gente vai cultivar? Então, são alguns questionamentos que a gente precisa se fazer e precisa ter a resposta. Olha o que aconteceu, voltando para o Dr. Matos. Dr. Matos, quando idealiza a farmácia viva, existe um decreto lá em 99 que implementou, então, a fitoterapia no SUS do Ceará, e em 2009 ele criou a farmácia viva, enquanto decreto. E aí, só que quando criou enquanto decreto no Ceará, ele criou a farmácia viva em 3 modelos, modelo 1, modelo 2 e modelo 3, tá? A farmácia viva modelo 1 era aquela que só plantava, era só cultivo, tá? E dispensava muda de planta. Então, o município, quando ele idealizasse uma farmácia viva, ele poderia dizer que tipo de farmácia viva ele queria estruturar. Não, a minha farmácia viva só vai cultivar e vai dispensar mudas de plantas. Era tipo 1. A tipo 2, ela cultivava e dispensava a planta seca e moída, que é o que a gente chama de sachê para fazer chá. Então, a planta seca e moída. E a farmácia viva tipo 3, ela fazia o cultivo e os medicamentos manipulados. Por que eles pensaram esses 3 tipos? Porque o município muito pobre ou muito pequeno, ele não ia ser impedido de estruturar uma farmácia viva, uma estrutura de manipulação, uma farmácia de manipulação, às vezes é preciso R$1 milhão para você ter uma estrutura mínima. Então, muitos municípios não tinham condições, mas eles tinham condições de estruturar o cultivo e fornecimento de mudas, ou o cultivo e colocar uma secadora e um moinho, e envasar em sachê, tá? Mas qual foi o problema depois, quando foi para o Ministério da Saúde, para o seu decreto, para que a farmácia viva fosse institucionalizada? O problema foi o nome farmácia. Tá? Porque farmácia é um estabelecimento sanitário.
E uma farmácia jamais vai poder ser desmembrada nessas 3 etapas, ok? Então, as farmácias vivas do Ministério da Saúde, que são regidas pela 899, se eu não estou enganado o número, elas têm que ir do cultivo à manipulação. Mas as farmácias do Ceará, elas podem ser divididas em 3 etapas, porque o decreto ministerial não revogou esse estadual do Ceará. Então, no Ceará, se um município do Ceará pede recurso ao Ministério da Saúde, ele consegue estruturar ou em farmácia viva do tipo 1, 2 e 3, porque eles foram os primeiros, eles foram os pioneiros. Mas qualquer outro estado da federação tem que fazer tudo, né, do cultivo à manipulação. Então, é isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Como no Ceará foi estruturado, então, as farmácias vivas. Eu falei 899, eu sou péssimo para 886. E aí, no Ministério da Saúde, não. Farmácia é um estabelecimento sanitário. Ela não vai fazer só muda, ela vai do cultivo à manipulação. Então, a portaria ministerial 866 de 2010 instituiu as farmácias vivas no âmbito do SUS. Só que elas têm que realizar todas as etapas, desde o cultivo, a coleta, o processamento, o armazenamento, a manipulação e a dispensação de produtos magistrais e oficinais de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, a gente tem um outro órgão do Ministério da Saúde, que é a Farmacopeia, que elabora as monografias dessas preparações magistrais. Então, elas manipulam conforme existe em códigos oficiais, que no caso é o Formulário Brasileiro de Produtos Fitoterápicos. Depois a gente mostra a fotinho para vocês. Então, o que a farmácia viva ela pode manipular? Pós, que é a planta seca rasurada, desidratada e rasurada, soluções extrativas, né, decoctos, infusos, desde que seja garantido o seu uso imediato, né, que é o chá. Tinturas, tá? Tintura de alho, por exemplo, é muito comum você ver tintura de alho em farmácias vivas. Extratos glicólicos também, xaropes, a gente tem xarope de guaco, como eu falei para vocês, lá no DF tem xarope de guaco, por exemplo. Pomadas, pastas, cremes e géis, cápsulas é o mais comum, comprimidos muito não existe, basicamente, mas são formas sólidas que podem ser. Mas em farmácia viva a gente vê muitas cápsulas, basicamente, como forma farmacêutica sólida, digamos assim, de plantas medicinais. Eu posso orientar a população o uso tradicional, caseiro também chamado, a partir daquela planta medicinal que é dispensada na forma de pó, ou seja, o sachê, né? A planta, a droga vegetal rasurada. E aí isso se dá de que maneira? Eu posso orientar o preparo de chás, lambedor, cataplasma, que nada mais é do que uma aplicação tradicional caseira tópica para feridas, compressas também para feridas, né, ou para inchaços, ou para processos inflamatórios. Então, as formas caseiras também podem ser orientadas por meio da farmácia viva no processo de dispensação das formas farmacêuticas, ok? Então, na farmácia viva, basicamente, a gente tem isso, ó, no âmbito da dispensação. Essa dispensação ela pode se dar diretamente, porque eu tenho formas farmacêuticas que são, digamos assim, MIPs, né? Isentas de prescrição médica, a gente tem isso para fitoterápicos, mas a gente também tem formas farmacêuticas com plantas medicinais que não são isentas de prescrição médica. Vamos pegar um exemplo, a valeriana, né, que é ansiolítico. A valeriana é um medicamento tarjado, digamos assim. Então, a dispensação de valeriana só pode acontecer por meio de uma prescrição médica. Mas passiflora, xarope de guaco, prescrito também, mas ele pode ser também dispensado para o usuário por meio da farmácia viva. Então, essa é a estrutura da farmácia viva, tá? Basicamente para vocês. Mostrar aqui algumas fotinhas, né? Eu falei muito do professor Matos, mas então aqui é a plaquinha lá de quando a gente foi ver. Então, aqui é o horto medicinal. Então, tudo começou com o horto. Ele idealizou um lugar que garantisse o cultivo correto de espécies corretas,
sob condições também corretas. Todo cultivo medicinal, gente, ele não pode envolver agrotóxico de espécie nenhuma. Então, ele é dificílimo para isso, porque a gente precisa usar defensores agrícolas que são naturais. Então, a gente usa borra de café, por exemplo. A gente não pode usar nenhum tipo de defensor agrícola. Então, ele pensou. Então, ali na Universidade de Ceará, a gente tem o Horto de Plantas Medicinais, professor José de Abreu Matos. E ali dentro da universidade, nos laboratórios de manipulação, que é no curso de farmácia, onde a gente faz as disciplinas que ensinam a manipular, era onde eram manipulados os medicamentos que depois eram dispensados para as unidades básicas de saúde. Hoje, o Ministério da Saúde ele permite isso, mas isso funciona como uma incubadora. Tá? Então, por exemplo, o projeto que a gente tem aqui em São Cristóvão é assim: a universidade, o município é responsável pela área de cultivo, a universidade, nos primeiros 3 anos, vai fazer toda a etapa de processamento e manipulação das formas farmacêuticas e depois o município faz essa dispensação, mais ou menos como aconteceu com o Ceará. Após 3 anos de financiamento, que é o inicial, né, que o Ministério da Saúde financia, o município tem que estruturar a sua unidade de manipulação. Como é que ele faz isso? Aí tem N maneiras, né? Ele cria uma política municipal de fitoterápicos, aí ele consegue destinar recurso, por meio de emenda parlamentar, basta haver a sensibilidade e a vontade política. Como eu falei para vocês, os medicamentos manipulados, eles seguem o formulário de fitoterápicos, então isso daqui existe disponível também na internet, basta você dar um Google, né? Você vai no Google e lá você digita formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira. Então, todas essas formas farmacêuticas que a gente tem ali, você encontra no formulário de fitoterápicos. E a gente tem também o memento fitoterápico da farmacopeia brasileira, que ele foi feito com aqueles 12 fitoterápicos da Rename que eu falei para vocês. Por quê? Se o município pedir recurso para o Ministério da Saúde para a implementação de farmácia viva e ganhar o recurso, ele se compromete a incorporar um dos 12 fitoterápicos na sua relação municipal. Então, o município diz que vai comprar um daqueles 12 que eu falei para vocês, né? Guaco, espinheira santa, alho, isoflavona de soja, óleo de gato, e o município vai comprar. E vai comprar como? Baseado no perfil epidemiológico. Ele vai escolher um fitoterápico para adquirir. E aí, no memento fitoterápico, eu tenho todas as informações, é como se fosse a monografia dessas plantas. Todas as informações sobre posologia, período de tratamento, efeitos colaterais desses 12 medicamentos que integram a Rename. Caderno de atenção básica, eu já falei para vocês, que ele mostra exatamente a estruturação agora da fitoterapia, tá? Do uso de plantas medicinais. Então, o uso ele pode ser por uma experiência com plantas medicinais, um horto medicinal, ou com a tão sonhada farmácia viva, que é o que a gente quer, que todo município estruture. E no âmbito da tradicionalidade, do uso tradicional de plantas, que plantas? Qualquer planta, capim, samambaia? Não. A gente tem a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS, então são 72 espécies, tá? Que nós temos o nome científico, o nome popular, a parte utilizada, que a gente chama de farmacógeno, né, na farmacognosia, e o uso, tá? Ou seja, a forma de usar, a indicação terapêutica. E todas essas plantas, elas são seguras e são eficazes, ou seja, a arnica, comprovadamente, ela é anti-inflamatória, tá? Mas o uso é externo, nada de tomar chá de arnica. Então, ela é um anti-inflamatório potente, principalmente para lesões de baque, de articulação, uso tópico. A gente tem pata de vaca, Bauhinia forficata, por exemplo, que é hipoglicemiante, tá? Ora, o indivíduo vai parar de tomar medicamento? Não. Mas tem alguns tipos de diabetes que o médico ele pode diminuir o hipoglicemiante sintético, isso a gente já vivenciou no SUS, e começar a inserir, por exemplo, chá de pata de vaca. E você observa um controle da glicemia. E por aí vai, nós temos N espécies, são 72 que o município pode incorporar
enquanto prática integrativa e complementar, fitoterapia. E aí, para a gente meio que fazer um fechamento, eu perguntei para vocês se no lugar de vocês tem farmácia viva. E a gente fez esse levantamento em todos os estados, né? Fez um levantamento no Ministério pegando os dados, porque você alimenta o ESUS, né? As unidades, elas alimentam, e a gente consegue saber as experiências ou os projetos. Então, vocês vão ver que não necessariamente é uma farmácia viva, mas que é uma experiência em plantas e fitoterápicos, que tem um potencial para ser institucionalizado como farmácia viva. Então, no norte da minha terra, a gente tem o Farma Viva do Pará, né, que é recente. Eu tenho até um colega meu que é professor da UFPA, que ajuda eles na estruturação. Então, ele está muito nessa fase de capacitação, capacitando prescritor, capacitando usuários, e a universidade que atua nesse sentido. Eu sei porque eu conheço bem esse projeto. No município de Belém, né, na minha terra, eles criaram a chamada farmácia nativa, e eu acho que no último edital do Ministério da Saúde eles conseguiram recurso, né? Só que o projeto deles é para instalação de hortos medicinais e doação de mudas, né? Então, vocês veem que não tem ainda uma farmácia de manipulação, isso é um processo ainda longo, tá? Na região Nordeste, também, os projetos que a gente vê na região Nordeste têm uma articulação muito forte com a universidade. Por que é interessante eu pensar na universidade? Porque a universidade tem essa parte mais cara, que é a parte laboratorial das boas práticas. Então, você consegue fazer um arranjo produtivo, que é como a gente chama, que engloba o município entra com cultivo, né? A universidade entra com a manipulação e depois a questão da dispensação. Mas isso tem que ser... E aí você tem outros atores também para sensibilizar. Você tem igreja, ONG, empresas de agricultura, como Embrapa, Endagro, que podem auxiliar também. Então, assim, às vezes o não tenho recurso não é justificativo. Você vai buscar parceiros que viabilizem a questão da estruturação. Como eu falei, o cultivo ele tem que ser todo ecologicamente correto. Então, a gente tem Embrapa, tem Endagro, né? Aqui no Vale do São Francisco, Univas, esqueci agora o nome, tem outra dessas também, que podem ser parceiras nesse sentido. Então, no Nordeste, ó, a gente acha só no Ceará, Itapioca, Maracanaú, que o Somatos começou lá também, Olinda, conheci o projeto de Olinda, belíssimo lá, tive com eles lá, é uma comunidade mesmo, e eles manipulam, tá? Tintura, várias coisas. Em Recife a gente tem, na Bahia a gente tem, Paraíba a gente tem, Sergipe a gente tem até farmácia viva mesmo, o nome é farmácia viva, mas por enquanto ele só tem a manipulação. Piauí nós não encontramos, no Maranhão a gente tem um projeto muito bonito, que é uma farmácia viva que trabalha só em comunidades com baixo IDH. Conheço a farmacêutica Kaline, a doutora Kaline, que coordena. Então, são 160 municípios no Maranhão com baixo IDH, que ela estrutura hortos medicinais, garantindo a identidade botânica, o uso e a dispensação dessas mudas. Projeto bem bonito. Brasília, né, a gente tem modelos. Em Goiânia, o Hospital de Medicina Alternativa em Goiânia, eles têm farmácia de manipulação de fitoterápico. Em Cuiabá, a gente tem também. Betim, conheço também. Betim, eles fizeram uma coisa linda, eles conseguiram... em Minas Gerais, existe muito comum a cultura do fumo, né? Fumo de rolo, que era o que eles plantavam, fumo. E aí, com a farmácia viva, eles conseguiram mudar esse tipo de cultura e eles começaram a plantar passiflora, maracujá, né? E aí eles fizeram um arranjo bem bonito com a agricultura familiar. Então, assim, não é sempre que a farmácia viva ela consegue cultivar tudo. Às vezes você precisa do apoio da agricultura familiar. Distrito Federal também, eu falo, é belíssimo. O Presídio da Pampulha, o cultivo de espinheira santa e de erva baleeira é no Presídio da Pampulha. Quem cultiva as plantas e quem coleta são os detentos do Presídio da Pampulha. Então, além da farmácia viva resgatar a questão do uso tradicional, ela traz esse resgate da valorização do indivíduo, né? Então, são essas, permite
parceria com a agricultura familiar, os presidiários da Pampulha têm a sua pena reduzida por atuarem no cultivo lá da espinheira santa e da erva baleeira. São Paulo tem, Rio de Janeiro eles têm um hospital também belíssimo. Então, assim, a gente tem muitas experiências aí, Brasil afora. E depois eu vou disponibilizar, obviamente, para vocês, tá? E aí a gente deixa provocações, né, da dificuldade que a gente tem de tornar isso de uma maneira real em todos os estados e em todos os municípios. A política existe, mas a sua implementação envolve diferentes atores, né, que vai desde o usuário, o controle social, passando, chegando até o gestor, que é ele que tem o poder da caneta mesmo. Esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho de formiguinha, que é o de capacitação, ele é importante. A gente tem aí no meio dessa cadeia os prescritores. Então, aconteceu uma vez no Pará que o gestor, muito legal, ele comprou xarope de guaco, inseriu na Rename e estragou, porque ninguém prescrevia na rede. Nenhum médico prescrevia sebrofilina. Né? Então, todos os entes da cadeia, eles precisam estar unidos dessa sensibilização. E os usuários é inquestionável. Se você perguntar para qualquer usuário se ele gostaria de fito realmente implementado, a resposta é sempre a mesma. Óbvio que sim, né? Então, a gente tem esse gargalo aqui da capacitação, por isso que todos os projetos que são enviados para o Ministério da Saúde, que são aprovados aqueles que têm capacitação. Capacitar, isso que eu estou falando, falar, é extremamente... Porque a gente quebra esse desconhecimento que existe, não só da população, mas principalmente dos profissionais de saúde, tá? E aí, o que a gente pode usar como, digamos assim, como apoio, né? Que as plantas medicinais e fitoterápicas, eles têm menos efeitos colaterais. E para algumas condições de saúde, eles podem ser, sim, a primeira indicação de uso, né? Os pacientes, eles tendem a aceitar melhor, porque é como se aquilo pertencesse mais à cultura deles. A gente tem muito paciente que tem hipertensão e diabetes que diz, eu não sentia nada. Aí fiz um exame, descobri que tem essas doenças, agora eu sinto tudo. O sentir tudo é o efeito colateral dos medicamentos gastrointestinais, de dores articulares, enfim. E aí a gente tem um outro problema que não tem nada a ver com planta, mas que é um problema sério na saúde, que são os problemas de adesão à farmacoterapia. E isso onera o sistema de saúde, porque o sistema compra os medicamentos, mas o paciente ele deixa de utilizar. Tá? Então, a não adesão hoje aos medicamentos, principalmente para essas doenças crônicas, ela chega a 60%. E esse recurso, ele, então, vai todo para o lixo. Tá? Então, assim, os desafios que a gente tem para a estruturação de farmácia viva é que esses recursos... E aí eu digo para vocês, eu já escrevi muito recurso para o Ministério. O recurso, ele vem, mas aí o município não sabe implementar, então não acaba aí também. Então, apesar de existirem os recursos para estruturar, depois a gente não consegue dar seguimento. Por quê? Porque a cada 2 anos troca o prefeito, aí troca secretário, aí ele não sabe o que vai, é todo um processo, né? Por isso que a capacitação dos profissionais, e obviamente aqui não é puxando a sardinha, mas se a gente fala de farmácia viva, ela não existe sem a responsabilidade técnica de um farmacêutico. Então, a gente precisa de cada vez mais farmacêuticos imbuídos de conhecimento no que diz respeito à política e ao programa de plantas medicinais e fitoterápicos. Formar no âmbito da graduação não só o farmacêutico, mas qualquer profissional de saúde para que ele saiba atuar no SUS, capacitar toda a sua equipe de saúde, tá? E capacitar o usuário também é extremamente importante, ok? Algumas experiências, então, de farmácias vivas para mostrar para vocês, eu já mostrei, estou sendo redundante. Como são os medicamentos manipulados? É bem com aspecto, então a gente tem a droga vegetal rasurada aqui, a gente tem tinturas, né? Tem cremes, pomadas, são os medicamentos. Como é a estrutura de cultivo, né? De algumas espécies, dispensação de mudas, então são algumas farmácias aí que a gente visitou aí ao longo da vida.
Isso aqui é o meu povo mesmo, é ali na universidade também, a gente tem um horto medicinal, não tem uma farmácia viva. Aí esse horto agora vai passar por um processo de estruturação. Então, os alunos, como eu disse, a gente precisa formar os farmacêuticos. Como é que eu vou orientar a dona Maria a fazer um chá se nem eu sei fazer chá? Eu sou uma farmacêutica que não sabe, né? Então, a gente tem alguns projetos com o município que os estudantes de medicina vão para lá conhecer as plantas, manipular as plantas. A gente tem as capacitações dos usuários também. Trabalha também com a questão da multiplicação, com as crianças também, porque a gente perdeu a tradicionalidade do uso, então agora a gente tem que fazer o sistema inverso. É bonitinho aqui, os meus meninos, eles sabem usar plantas, porque eu falo muito isso para eles, eles usam muito, né? E aí, nesse sentido, tá? Aqui para vocês, para mostrar, então, ali no portal da Saúde, no Ministério da Saúde, é onde você vê os editais do Ministério da Saúde voltados para financiamento de ações que envolvam plantas medicinais e fitoterápicos, tá? Então, só para mostrar para vocês o último. Não foi nesse, a gente teve o último que foi aprovado, tá? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Agora a gente tem alguns minutinhos para dúvidas, questionamentos e sugestões. Muito obrigada. Nossa. Bom dia, muito obrigado aí, Fran, pela aula mesmo, muito legal. Principalmente uma pessoa que está na lida há muito tempo, tem experiência. Algumas coisas eu fiquei triste de ouvir, dizer que dinheiro temos, mas o problema é aplicar esse dinheiro em muitas dessas atividades, é algo... sei que não cabe nem aqui falar isso, mas eu vou falar, é meio que broxante você ter recurso destinado para tal ação e você não ter ação nesse sentido. Deixa eu desligar aqui o outro, porque eu estou tendo o retorno do som. Pronto, agora vai. Então, várias perguntas aqui, eu vou passando para você. A Carolina Paula, ela disse, bom dia, existe uma relação de parceria entre as estruturas de farmácias vivas e os estados brasileiros? Existe algum ato normativo que faça isso? Pergunta da Carolina. Não, normativo não existe. Isso foi uma estratégia, lembra, ainda nesse gancho que o Luciano falou. O recurso existe, é o que acontecia. O município submetia a proposta, ganhava o recurso, porque ele é fundo a fundo, só pode sair do ministério para o município. E aí, na época, a gente até dizia, como na universidade estão os técnicos, digamos assim, por que esse recurso não vai para a universidade? Não, porque para a universidade só vai ciência e tecnologia, né? Então, a gente tem esse imbróglio aí. E aí, quando se começou a pensar nessas associações, são termos de colaboração, na realidade, que é feito entre o município e a universidade. O recurso ele fica no município, mas a universidade ela consegue gerir no que ele é gasto, o que se compra. Eles não sabem, por exemplo, nem comprar semente, não sabem comprar balança. E aí o recurso, ao final de 3 anos, ele sempre voltava, porque, infelizmente, ele tem um caráter técnico de estruturação que é muito grande. Eles não conseguem executar, né? Porque eles não têm um técnico. Não é qualquer farmacêutico que consegue montar uma farmácia viva. Já parte daí, por exemplo. Eu acho que você acabou respondendo também a pergunta da Eliane, que, na verdade, ela perguntando se existia cenário de investimento. Existe, né? E se existe alguma desvalorização financeira, se há uma ausência de recurso para essas políticas, como está acontecendo para outros cenários no Brasil, por exemplo, agora essa semana o CNPq teve um corte de 90% do seu orçamento. Isso está acontecendo também para as farmácias vivas ou ainda é uma área que não foi enxergada pelo momento de desconstrução? Em 2006 foi a política. Em 2016 teve o seminário de 10 anos. E o ministro é o Ricardo Barros, na época. E aí ele assistiu o seminário, todos esses projetos que foi apresentado, aí no final ele disse, e aí ele sabe a rubrica, né? Disse 20 milhões por ano, multiplica por 10. Aí ele disse, você só tem 10 fitoterápicos, é engenheiro, né? Bem matemática, a gente disse. Ele disse, eu vou tirar esse recurso. Então ele queria retirar esse recurso do Ministério para destinar para outros. E aí foi um movimento muito grande que a gente fez no sentido de que ele não retirasse esse recurso, porque é exatamente isso, o recurso ele se perde, porque os municípios, por exemplo, como é fundo a fundo, os municípios usam para folha de pagamento.
E o Ministério da Saúde não fiscaliza, ele não é AGU, né? Não gastou, vai ficar lá, a conta vai ficar no município. Mas aí a partir daí nunca mais ele falou em mexer no recurso, né? Porque era um recurso que era via programa de plantas medicinais, ele não tinha como mexer o recurso, mas ele queria, porque realmente eu tive que concordar com ele. O recurso ele não se concretizou em produtos, em farmácias vivas, né? Já que todo ano esse dinheiro ele é dispensado pelo Ministério, né? A gente teve que concordar, mas são os problemas de gestão que a gente abordou um pouquinho aí. Tem uma pergunta da Prata da Casa, a Brenda Monteiro, ela colocou aqui, quando falamos em medicamentos sintéticos, um dos assuntos mais abordados são as reações adversas. Podemos usar esse produto como um argumento para o incentivo do uso de plantas medicinais? Eu acho que ela quer criar uma relação, o produto natural é mais seguro do que o sintético, considerando que estas, quando usadas irracionalmente, também podem causar reações adversas? Exatamente, por isso que eu falei que a gente só pode utilizar as plantas mesmo que a gente já tenha a garantia da segurança. Aí a gente diz, não é que elas sejam mais que o sintético, mas elas têm menos efeitos colaterais, isso tem mesmo. Ela complementa aqui uma segunda parte da pergunta dela, outra coisa que eu gostaria de saber é qual o papel do farmacêutico na popularização desses conhecimentos sobre fitoterápicos, considerando que nem todos os cursos de saúde possuem esse tema na sua matriz curricular. Isso eu sempre, Brenda foi minha aluna, ela sempre dizia, a gente dizia isso para ela, vocês precisam saber de algum jeito, porque o seu usuário, que agora a maioria dos farmacêuticos estão se voltando para a clínica, só que aí a gente voltou à clínica centrada no medicamento sintético, esse é o equívoco, né? A nossa clínica pode ser centrada na desmedicalização também, e na valorização de outras práticas de cuidado. Então, acho que a gente precisa conhecer muito bem as outras práticas de cuidado para orientar corretamente esse paciente. E aí tem que ir atrás. Eu acho que o nosso curso, o de farmácia em si, é o que reúne maior carga teórica no assunto. Ela é descontextualizada da prática, mas assim, depois você tem como fazer essa busca, né? Porque o conhecimento ele está ali, arquivado em algum lugar. A Carolina Moreira, existem diretrizes do governo que promovam a formação em fitoterapia para estudantes da área de saúde. É muito importante difundir esses conhecimentos e formar médicos, enfermeiros, etc., que conheçam e indiquem a fitoterapia como forma eficaz e segura. Você até falou isso no meio da sua apresentação, né? Exatamente. No próprio site do Ministério, lá na plataforma, né, a Sabiá, que é de cursos do AvaSUS, ali a gente tem curso de farmácia viva, tem tudo. Isso não é disseminado, né, mas ele tem. Os nossos alunos da residência, eles fazem uma formação bem grande em saúde da família, eles são obrigados a assistir esses cursos, tem de 40 a 120 horas, é uma carga bem grande nesse sentido. Você me conhece, você sabe que eu sou muito provocativo, então eu vou lhe fazer uma pergunta bem provocativa, me colocando, me inserindo no problema. Você não acha que é um pouco de arrogância da academia na falta de lidar, de transcrever a informação científica para a sociedade? Porque a gente tem um contato muito aberto, por exemplo, quando você vai nas comunidades para o conhecimento popular. Eles são muito abertos para transmitir, mas quando você vai daqui para lá, eu entendo, é uma visão minha e eu queria ouvir sua opinião, que é uma certa arrogância porque a gente, como academia, não consegue conversar no nível que a população geral entenda. E isso é uma dificuldade de você popularizar o uso de plantas medicinais de forma cientificamente embasada, né? Como é que você vê isso, Fran? Você que está muito na lida, você está nas duas pontas, você lida muito com a ciência, mas ao mesmo tempo você lida muito com a comunidade. Como é que você vê isso? A gente tem sempre disseminado, porque na academia tem acadêmicos e acadêmicos, né? Mas a gente sabe já que quando a gente vai lidar com as comunidades, a gente não pode usar essa nossa linguagem aqui rotineira, né? Que a gente usa, né? E é o que a gente chama de educação popular em saúde, que é uma nova maneira, é uma nova não, que ela é desde Paulo Freire, né? De você comunicar com eles. Só que aí isso também não é, eu acho que falta na nossa formação acadêmica de docente a gente ter isso mais precisamente. Às vezes a gente não tem vontade, né? É um mundo que a gente não quer se inserir, né? Que é o mundo das comunidades. E quando a gente vai, a gente peca isso mesmo, arrogante. Às vezes eu vejo uns colegas lá que, meu Deus do céu, né? O meu conhecimento é superior e não são equivalentes. São conhecimentos diferentes, mas são equivalentes. A forma de comunicação é diferente. Eu acho isso, Fran. Eu fiz essa provocação porque
Dos ataques, a gente tem pessoas de universidades públicas, privadas, do setor empresarial, aqui de outros setores, mas uma coisa que é importante que a gente deixar também como mensagem no evento é que muitas vezes a universidade, seja pública ou privada, foi muito atacado ano passado na construção da ciência, e muito desses ataques é pela incompreensão da própria sociedade de saber o papel da universidade na transformação do mundo que o cerca, né? Então, eu acho que essa é uma pauta que tem que estar sempre nos eventos científicos, de popularização da ciência, de formar essa juventude como a Brenda, que está aqui na sala, e tantos outros que estão aqui na sala, de tentar popularizar mais a ciência, porque a nossa geração, ela não foi preparada para esse tipo de informação, a gente foi preparada para escrever paper, a gente foi preparada para escrever capítulo de livro, tese de doutorado, mas essa comunicação mais aberta, que essa juventude é muito melhor, né, Instagram, Facebook nem usa mais, é só o velho que usa Facebook, mas outras ferramentas que o pessoal usa, elas são muito importantes para a popularização, tanto é que elas conseguem muitas vezes eleger presidentes, criar fake news sobre tratamentos que são importantes. Então, eu acho que isso também serve de reflexão. E aí, eu queria deixar você à vontade para você finalizar com alguma fala que você queira. Não temos mais perguntas lá no chat, e já aproveito e agradeço demais sua aula. Você foi escolhida a dedo para participar desse momento, principalmente pela sua experiência, não só como você milita na área, mas também pela experiência, porque você é um dos pesquisadores, me permita a comparação, como um pouco o Carlini. O Carlini não era aquele cara que ficava só no laboratório, o Carlini ia lá para o meio do campo, ele conversava com o mateiro, ele conversava com as pessoas, ele pegava aquela planta a partir do conhecimento tradicional e trazia para o laboratório a partir da conversa com a população, e você faz muito essa passagem, essa informação. Então, obrigado, e deixo aí você para finalizando as informações ao tempo, que já convido todos para o período da tarde. Temos 2 cursos, um curso de bioestatística pelo professor Luciano Ribeiro, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e o professor Raimundo vai falar um pouco sobre revisões sistemáticas, utilizando com plantas medicinais. Fica todo mundo convidado, e à noite, às 19 horas, para a conferência de abertura do nosso evento. Obrigado, viu, Fran? Fica à vontade. Então, mais uma vez, eu só queria mesmo agradecer as perguntas aí, eu espero, como eu disse, mais levantar questionamentos. Eu sempre digo para as gerações, vocês têm a obrigação de ser melhor do que a gente. Então, assim, se a gente ainda não tem, e se vocês são sensíveis, porque é uma questão de sensibilidade, vocês têm aí esse desafio de continuar trabalhando, militando. O Lucindo bem falou, né? A nova geração, ela tem esse elo mais próximo. A gente talvez não foi nem formado para ser professor, né? E está na universidade. E hoje a gente fala de profissionais de saúde que vão fornecer esse cuidado mais humanizado, mais integral. E muitos fazem isso aqui, da minha geração, porque são sensíveis. Então, a gente precisa sair da sensibilidade, a gente precisa que todos, independente de crença ou não, porque planta medicinal não é religião, eu não acredito, não. É científico, né? Então, e existe uma política por trás que garante esse acesso. E aí, nesse sentido, por sermos profissionais de saúde, a gente precisa, independente, né, do ponto de vista acadêmico, acredito cientificamente ou não, a gente sabe que a gente tem que deixar essas coisas de mão e lutar, justamente porque é uma questão de soberania, né, é nosso, e aí como nosso a gente não pode abrir mão. E aí colocar também os meus contatos aí, vocês têm no evento, para qualquer dúvida, tá? Muito obrigada pela essa manhã. Feliz Dia das Crianças. Obrigado, Fran. Eu aproveito, quebrando o protocolo novamente, parabenizando os papais, as mamães, pelas crianças que também aí vocês estão colocando, nós estamos colocando no mundo e criando, né? E a criança que está dentro da gente também, com certeza a gente ainda é, de certa forma, criança. Então, obrigado. Convido todo mundo para o turno da tarde. Desejo um ótimo almoço a todos, né? Que compartilhe com seus familiares, amigos, e à tarde, às 13 horas, a gente se encontra novamente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Assim.